Um bom dia com Jesus, saudações a todos, preciosos irmãos e ouvintes, internautas, todos aqueles que têm acompanhado, às vezes os nossos trabalhos, as nossas transmissões, e hoje com a ajuda e a graça de Deus e por sua misericórdia, infinita, pelo seu amor, que cobre multidão de pecados, nós vamos estar tirando aí mais um tempo com Deus, com Jesus, com a sua palavra, o qual traz vida para nós e vida com abundância, E somente Jesus pode dar essa vida para nós, vida com abundância. Que Deus possa nos abençoar nesse pequeno tempo aí de meditação na palavra, meditação no Evangelho, onde estaremos lendo, estudando um pouquinho a mensagem que fora pregada pelo nosso profeta, mensageiro, nos dias finais, o qual pregou diversos sermões, mais de 1.100 sermões foram pregados pelo nosso profeta mensageiro, e Deus ordenou que gravasse em fitas magnéticas, e através dessas fitas seriam distribuídas ao mundo esse alimento que ficou armazenado e distribuído hoje por gravação à voz de Deus, E os eleitos do mundo todo, os predestinados, aqueles que Deus anteviu, conheceu desde antes da fundação do mundo, esses eleitos predestinados nessa última era estão reconhecendo o dia, a hora, a mensagem, o mensageiro, e eles têm crido e têm recebido o profeta, têm recebido a mensagem, e por isso estão sendo alimentados com a voz de Deus, com a mensagem que precursar a segunda vinda de Jesus Cristo, mensagem essa que está preparando uma noiva para o arrebatamento. Há uma noiva predestinada, há uma senhorita Jesus Cristo, a noiva que recebe o nome do noivo, e para haver um casamento, a noiva ela tem que receber e aceitar o nome do noivo em seu nome para que haja um casamento. E todos nós hoje, cristãos verdadeiros e revelados, tem tido a revelação de qual é o nome do nosso noivo, Qual é o nome de Deus, E por isso nós recebemos o nome dele em nosso batismo, sendo nós batizados em água, Em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa noiva, ela vai se casar com este noivo que muito breve virá em nuvens de glória. Ele virá por uma noiva. Mas antes que Jesus venha, ele tem enviado para nós um profeta, com uma mensagem de preparação, uma mensagem de adorno, uma mensagem que está preparando essa noiva para a breve vinda do Senhor. Todos são bem-vindos, estar conosco dentro aqui de nossas transmissões, em cursos de que nós temos tido algumas transmissões, gravações, e hoje, pela graça, temos mais uma oportunidade de podermos também fazer mais uma pequena transmissão, proclamando, anunciando e apresentando a vocês a mensagem desse profeta que foi vindicado, com uma coluna de fogo. Se vocês desejam, querem mais compreensão aí dessa mensagem, vocês podem entrar em contato conosco pelo número, o DDD 14 997 960188, falar com este que vos fala, o seu irmão em Cristo, o irmão Sebastião Batista, e poderemos também lhe dar mais informações dessa mensagem que hoje está sendo anunciada por vários meios de comunicações e transmitida diretamente por gravação à voz de Deus, distribuída a mensagem gratuitamente pela gravação à voz de Deus.
Todos são bem-vindos a estar conosco enquanto estivermos fazendo este trabalho e a nos acompanhar e nos ajudar também em oração, pois dependemos da oração dos santos, né? Do apoio de cada um de vocês. O objetivo é que essa semente gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo continue caindo nos corações famintos, caindo no tipo certo de coração. O Evangelho, a semente gloriosa, sendo plantada no tipo certo de terreno, ela produzirá 30, 60 e até 100 por um. Pois bem, eu tenho em mãos aqui, né, no tablet Ágapo, que também é distribuído pela gravação A Voz de Deus, né? Muitos e centenas já têm recebido os tablet Ágapo pela gravação A Voz de Deus. E nesse tablet, as centenas de mensagens, sermões que o profeta mensageiro, nosso irmão William Marion Branham, pregou, né? E uma delas que nós vamos estar meditando um pouco é esta mensagem que ele pregou com o título O Caminho de Deus Feito para Nós. Então Deus, ele mesmo já tem um caminho feito. Ele tem um caminho que ele mesmo já preparou para nós. Então o título dela é O Caminho de Deus Feito para Nós, pregada em... aqui está... bom... 9 de 52, no mês 9 de 1952, o profeta inicia, já antecedendo a leitura da Escritura, e o profeta diz simplesmente para fazer uma pequena leitura na Escritura aqui, em Isaías 35, eu gostaria de ler, porque minhas palavras falharão, a palavra de Deus nunca falhará, portanto, nenhum culto é completo sem primeiro a leitura da Escritura. Aí ele segue lendo as Escrituras. O deserto, os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também rejuitará na alegria, exultará, e glória virá ao Líbano. Lhe deu a excelência do Cármelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. E ele abrirá os ouvidos dos surdos, se abrirão. Então os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiro no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e uma terra sedenta em mananciais de água. E as habitações em que jaziam os chacais, haverá erva e canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão nem animal feroz, subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por dentro dele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Essa foi a escritura do livro de Isaías, no seu capítulo 35. Graças a Deus. E ali haverá um alto caminho, um caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Que o Senhor acrescente suas bênçãos
a leitura de sua palavra. Eu desejo falar esta noite, se Deus quiser, apenas alguns momentos a vocês. Eu ficarei de olho no meu relógio aqui, para que eu não lhe segure muito esta noite. Após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Agora, esta semana eu tentei provar através da Escritura que o homem que é nascido de novo do reino de Deus não tem nada a temer. Você está absoluta, seguramente a salvo em Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me tem dado, ele diz, virá a mim. Ninguém pode vir a não ser que o Pai o chame. O Pai tem que guiá-lo até mim, e aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai. Ninguém é maior do que ele. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da vida, da morte para a vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem no presente vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Aí está, selada até o dia da vossa redenção. Não apenas de um avivamento ao outro, mas até o dia da vossa redenção. Oh, como o Espírito Santo chegou esta manhã e nos abençoou nisso. Nos segurou aqui até até 1h30 esta manhã, desde mais ou menos 9h30, como Ele nos abençoou. Agora, esta noite, eu quero falar sobre Isaías disse aqui, haverá um alto caminho e um caminho santo. Agora desejo falar sobre o caminho de Deus feito para nós. Agora, se eu fosse para a cidade de Nova York, a melhor coisa para eu fazer não é tentar encontrar geograficamente onde estou localizado e tomar a direção norte. Mas a melhor maneira de fazer é apanhar um mapa e seguir o mapa, está certo? Uma estrada. Se eu não fizer, eu me meto em apuros. Não existem atalhos no reino de Deus. Você sabe, nós tentamos fazer um atalho. Saímos aqui em uma lagoa em algum lugar e nos atolamos. E isso é o que fazemos quando saímos do caminho, alto caminho de Deus. Deus fez uma vereda, um caminho. Quando os filhos de Israel saíram da terra do Egito, eles seguiram a vereda de Deus. Ela levava para o Mar Vermelho. Estranho que Deus levasse sua vereda desta forma, mas sua vereda atravessou diretamente o mar. Então, quando chegou a hora e a demonstração, Israel parou ali diante do mar. A vereda de Deus dirigiu através do mar. Então Deus olhou para baixo através da coluna de fogo, e o mar teve medo e se moveu para trás. Israel atravessou em terra seca. A vereda de Deus guiou através disto. Então ele foi diretamente através do deserto, até a fonte de Mara, água amarga. Não é isso estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas? Mas tudo isso vai junto com o caminho.
Mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estavam de pé na margem. Moisés cortou uma árvore e a lançou na água, e ela ficou doce novamente. Louvado seja Deus! Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Esta é a maneira que Deus guia seus filhos, a vereda de Deus, o caminho provido por Deus. Se os filhos de Israel tivessem tentado tomar um atalho e dar a volta por este lado, eles estariam em apuros. Eles teriam que seguir a nuvem de fogo, a coluna de fogo que os dirigiu. Eles seguiram aquilo. E se a igreja esta noite unicamente seguir a coluna de fogo, o Espírito Santo, você chegará a Canaã tão certo como qualquer coisa. Deus tem um caminho provido. Existem dois caminhos que o homem pode tomar, e é o seu caminho ou o caminho de Deus. E é o caminho certo ou o caminho errado. E seu caminho é sempre o caminho errado, e o caminho de Deus é o caminho certo. E você não pode estar em seu próprio caminho e no caminho de Deus ao mesmo tempo. Então, você tem que sair de seu próprio caminho para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isto é certo. Deus provê um caminho. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. No jardim do Éden, Deus fez um homem de forma que ele não tivesse necessidade de alterar nada. Deus o fez perfeito, porém o homem quis seu próprio caminho. Ele quis se intrometer, ele queria descobrir. Então, tão logo que ele caiu, nós estudamos isso essa semana. Nos estudos da Escritura, ele fez para si mesmo uma religião. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele não esperou para que Deus lhe fizesse uma. Ele mesmo fez uma, mas ele descobriu que a sua religião, sua cobertura, não daria certo. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si, ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. E eu lhes digo, amigos, tem havido muitos homens, e há esta noite, que estão chegando ao fim do caminho, que descobrirão que aquela pequena religião superficial na qual se está segurando não dará certo. Nada senão ser nascido de novo dará certo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. De modo que não importa se ele é metodista, batista, presbiteriano, seja o que ele for, ele não entrará até que nasça da água e do Espírito. Nascer significa que ele é mudado. Ele tem que morrer antes que ele possa nascer. Então você tem que morrer para si mesmo, renascer novamente em Cristo Jesus. Isto é certo. Agora eu quero que você observe, ele se encontrou tentando fazer seu caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs, peras e pêssegos e abóboras, seja lá o que fosse, colocou aquilo sobre o altar e disse: agora, Senhor, eu construí um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro de igreja, vê? Eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui construir o altar, eu coloquei o sacrifício sobre ele, agora vou me ajoelhar e orar. E agora, Senhor, eu quero que tu me recebas. Porém, Deus o recusou. E aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje. A mesmíssima coisa.
simplesmente tão religioso o quanto possa ser. E não sabe mais a respeito de Deus do que o Hotentote saberia sobre uma noite egípcia. Você sabe que isto é verdade. Espírito religioso. Você sabe que não pense que Stalin é o anticristo. A Bíblia diz que os dois espíritos seriam tão parecidos que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Nós descobrimos que Judas Iscariotes desceu e saiu e regozijou e pregou o evangelho. Voltou gritando, falando alto e passando ótimos momentos com o restante dos discípulos. São Mateus capítulo 10. Porém, ele seguiu juntamente com os discípulos. Seguiu, entretanto, sendo o diabo encarnado. E veio junto como Jesus era o Deus encarnado. Caim e Abel no jardim do Éden, mas quando chegou a hora para ele subir ao Pentecoste e receber a bênção, ele mostrou quem na realidade era. E quando se vai falar a respeito de nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo, 9 vezes de cada 10, aqueles espíritos mostrarão quem são na realidade, o que eles são. Eles dirão, isso é um punhado de fanatismo. Deixe isso de lado. Irmão, é o caminho provido por Deus para o homem hoje. Aleluia. Veja, Deus sempre proveu um caminho. É a obrigação de Deus fazer um caminho. Deus fez um caminho para a natureza. Por que temos essas grandes inundações pelo país? Cortam toda a madeira e coisas assim, deixando-a desvastada. Constrói-se um açude aqui e enche o leito do rio e ali vai ela, a água. Interfere-se com a natureza. Deus tinha um caminho provido. E isto é o que causa as inundações. Tudo que o homem mexe indevidamente, que Deus fez perfeito. Então, deixa-se imperfeito. Isto é certo. Agora, exatamente como, por exemplo, como os patos. Eu gosto de observar os patos nas estações quando vou caçar lá em cima na montanha. E eu subo ali no outono do ano. Bem, ali os patos todos saem de Louisiana e de lá de baixo. E lá de baixo nos pântanos. E sobem para o norte e se estabelecem. Fazem um ninho e criam seus patinhos. Então os companheirinhos crescem. Talvez chega setembro, essa época do ano, ou no final de setembro. Então o pequeno pato, o patinho, ele nunca saiu daquela lagoa. Ele está só ali na lagoa. Após algum tempo, a geada voa ali na montanha. Um pouquinho de neve cai lá em cima e a brisa fria sopra através daquela montanha. Aquele patinho sente aquilo. Agora ele nunca esteve em outra parte senão naquela lagoa. Ele não tem nem mesmo um ano ainda. E ele estica sua cabeça para cima e aquele pequeno grasnado e vai para o meio da lagoa. E faz quá, quá. Cada pato naquela lagoa vem até ele. Cada pato na lagoa sabe que ele nasceu líder. E aquele patinho levanta daquela lagoa, sem uma bússola ou nada mais, e vai o mais direto para a Louisiana, para os arrozais, o quanto ele possa ir. Parece que os cristãos deviam ter uma percepção de pato, de qualquer forma, não é? Isto é correto. Isto é certo, correto? Por quê? Você diz, é o instinto. Não, eles seguem o caminho provido por Deus. Deus lhe deu um caminho, um instinto para guiá-los até lá e eles creem nele. Mas Deus dá ao homem o Espírito Santo e ele o rejeita. Tem sua própria maneira, mas Deus tem um caminho provido para nós. Aleluia! Eu me sinto um tanto religioso esta noite, após isto e estas poucas noites de reavivamento. Observe, aí está. Sim, Senhor, aquele patinho descerá até lá. E eu lhe direi algo mais. Você vai ver aqui, um jornal diz,
amanhã fará tempo bom. E você vai caçar e observa aqueles coelhos assentados naquela relva. Não torne seu interesse para aqueles jornais. Você observa aquela velha porca pegar as cascas do lado norte da colina e as levar para o outro lado, para o sul da colina, e lhe fazer uma cama no lado sul da colina. Ela sabe mais sobre isto do que todos os comentaristas de jornais no mundo, certo? Ela tem um instinto, ela fica por ali no lado sul, para esconder do vento frio do norte que está descendo. Oh, que coisa! Se uma porca tem senso suficiente para se esconder da brisa, que tal você com o Espírito Santo? Aleluia! Este é o seu instinto, sim, Senhor. E Deus lhes deu um instinto, é o caminho provido por Deus para ele. Para eles vivem na maneira provida por Deus. Deus sempre proveu um caminho e às vezes não leva a passar por coisas agradáveis. Às vezes passa pelo sofrimento, mas é o caminho provido por Deus. Deus o faz de qualquer forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus proveu um caminho até mesmo para a própria natureza, né? Para toda a criação, ele proveu um caminho e eles seguem, a própria natureza, os animais seguem o caminho provido por Deus. E para o homem, né, ele proveu um caminho que é o Espírito Santo. Nós devemos permitir, né, que esse Espírito Santo nos conduza, né, por esse caminho batido, né, o antigo caminho batido do Evangelho. O Espírito Santo sempre nos guiará para dentro do caminho provido por Deus. Nas demais transmissões sequentes, nós daremos continuidade dentro aí desse assunto e lendo essa mensagem que o profeta pregou, um caminho, né, de Deus feito para nós. Deus tem feito para nós um caminho e esse é o caminho santo, né? E nós devemos caminhar por esse caminho. Nós vamos finalizar assim essa primeira parte e depois daremos sequência em algumas outras transmissões. Vamos ter uma palavra de oração agradecendo e orar por alguma necessidade que houver. Querido Senhor, obrigado por tua palavra que mais uma vez foi lida, ela foi meditada e o teu profeta pregou na unção do Espírito Santo. E essa palavra é a verdade. Vai passar os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Toda ela se cumprirá. E nós devemos tomar o caminho provido por Deus, que é a mensagem, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho que liberta, cura, salva, batiza e enche com o Espírito Santo. Senhor, cura os enfermos, salva os perdidos, ajuda aquele que está me ouvindo ou que ainda ouvirá essa transmissão, se ele está desanimado, abatido, desencorajado, que o Senhor o levante, o renove, o encoraje, dá-lhe gozo, alegria e a certeza da salvação, e sabendo e crendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, o meu ouvinte, o meu amigo, alguém, Senhor, que esteja ouvindo essa transmissão, que ele seja ajudado, iluminado e abençoado e encontre esse caminho de Deus feito para nós, que é a palavra, que é Jesus Cristo. Sela essas palavras em nossos corações. Muito obrigado, Pai, por esse momento, no nome de Jesus Cristo. Pois bem, chegamos ao final dessa primeira parte dessa transmissão, mas convido a todos a estar conosco e nos acompanhar nas demais transmissões dentro aí desse assunto. Um abraço fraternal, saudações a todos meus amigos, irmãos na fé, parentes de perto ou de longe. Que Deus abençoe o vosso coração, sua vida, sua família e que você possa encontrar esse caminho de Deus feito para nós,
que é o Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe e até a próxima transmissão, se Ele nos permitir.